série de questões e até de entender a nossa própria história, né? Por que que a gente tem hoje uma determinada situação para o ensino de arte na escola? Da onde que vem isso? Por que que a gente ainda tem tantos desafios a serem resolvidos, né? Apesar de termos mudanças periódicas na nossa legislação e mudanças que, de alguma maneira, buscavam um aprimoramento daquilo que já era oferecido na educação básica. Eu entendo que essa questão da legislação educacional é uma lacuna na formação de professores, nos cursos de licenciatura em música, nas minhas experiências em diversos lugares do Brasil. Eu noto que as pessoas têm alguma informação rápida, sabem algumas coisas. Todo mundo já ouviu falar de PCN, de LDB, de BNCC, mas assim, ouviu falar, né? Ah, teve uma lei da música. Aí tem gente que acha que a lei da música lá de 2008 está valendo ainda. Tem gente que acha que a música não está mais contemplada na educação básica porque a lei de 2008 foi extinta. Então, há uma série de informações cruzadas e que eu entendo assim que nós, como profissionais da área de educação musical, de forma específica, que é a minha área, mas profissionais das áreas de artes, como, né, como nós pertencemos a esse universo das artes, nós temos um papel também a desenvolver no sentido de levar adiante um conjunto de informações ou ter informações sólidas sobre alguns procedimentos legais que nos afetam como profissionais, que nos afetam como professores e, quiçá, a gente possa levar essas informações para outros contextos. Eu conversei pouco com o Cristiano, mas sei que Juiz de Fora tem uma situação diferenciada, que já há várias conquistas no município. Então, eu vou dizer algumas coisas aqui que apenas vão ratificar as mudanças que Juiz de Fora também fez para chegar onde está. Mas espero que também outras pessoas que trabalham em outros sistemas educacionais, que trabalham em outra cidade, que trabalham no Estado, que trabalham em escolas particulares, também possam usufruir dessa nossa conversa e que a gente possa, então, ter um diálogo ao final, tentando ainda continuar um pouco dessa conversa mesmo, que é o que eu pensei em fazer. Eu queria só fazer algumas pequenas observações. Ô, Cristiano, você pegou o meu currículo do escavador, não foi isso? É, engraçado porque esse currículo que você leu está desatualizado. Então, tem algumas coisas que já passaram, como, por exemplo, já acabou o meu contrato com a UNB, fiquei lá 2 anos. Eu não integro agora a Comissão Nacional de Cultura, também já estive lá, e não vinculado à Secretaria de Turismo, porque isso foi durante um período, né, também da história, porque quando o Ministério deixou de existir, ela ficou vinculada ao Ministério do Turismo. Hoje, ainda bem que temos de volta um Ministério da Cultura, né, para tratar de coisas também tão importantes na nossa sociedade. Então, são pequenos ajustes. Eu sou professor voluntário, está correto, do programa de pós-graduação em música, que oferece mestrado e doutorado, e não estou mais no Prof. Artes e nem no programa de educação, né? Eu fui diminuindo as minhas atividades com a aposentadoria e mantenho esse vínculo ainda com a UDESC no curso de música, porque ainda tenho orientandos de mestrado e doutorado e assim também vou dando continuidade a alguma coisa que, né, que me ocupou a vida toda. Então, é um prazer poder compartilhar um pouco dessas experiências, nessas conversas que a gente tem com tantos professores pelo Brasil, e agradeço demais o convite, espero que seja uma conversa proveitosa para todos nós. No próximo slide, eu fiz uma lista de tópicos que a gente vai tratar. A primeira parte, nós vamos falar da legislação educacional e educação musical a partir da legislação mesmo, começando lá na década de 70 e passando pelas transformações até chegar aos dias de hoje com a lei de 2016, né, onde as artes estão tratadas de uma forma específica, numa das várias mudanças que o texto da LDB sofreu ao longo da história, né, para acomodar as demandas que
diferentes áreas trouxeram para o Conselho Nacional de Educação e que se tornaram lei a partir de ações, né, no Congresso Nacional e com as devidas homologações presidenciais. Vou incluir um pequeno item sobre a licenciatura, porque essa resolução da licenciatura ela se conecta diretamente com a BNCC. Então, aí eu trago só algumas pequenas considerações para a gente entender como é que isso está atrelado, né? Como é que essa nova orientação curricular brasileira, que é a BNCC, como é que ela vem sendo tratada pelos cursos que formam professores e, consequentemente, com a formação continuada desses professores. Nós estamos aqui num processo de formação continuada, então é exatamente isso que também se pensou nesse processo da licenciatura. E aí vamos pegar alguns dos pontos principais e vamos fazer algum tipo de discussão para depois a gente abrir para algumas perguntas. Nós vamos começar, então, no próximo slide, com essa legislação de 1971, lembrando que existia música, existia arte, ensino de música na escola antes de 1971. Mas, de qualquer forma, o que nós vivemos até hoje tem a ver ou tem relação direta com essa lei de 1971, exatamente quando foi estabelecida a educação artística. Não é? Então, vamos lá no próximo slide, por favor, Amanda. A educação artística, então, foi estabelecida lá em 1971, com essa lei 5692, que era a lei da reforma universitária, então, que tratou de vários elementos da formação profissional no Brasil e tratou, logicamente, das licenciaturas. E na área de artes, quer dizer, na área de educação, foi estabelecida, então, a educação artística com dois tipos de licenciatura. Primeiramente, uma licenciatura curta. Pensa assim, não existia educação artística antes. Antes da educação artística, o que a gente vai ter na história da educação musical brasileira é o canto orfeônico, né? Daí, nós temos aí um período de transição e aí caímos nessa lei 5692. Então, não existia professor de educação artística, era necessário criar o curso para formar esses professores e assim foram criadas as licenciaturas em educação artística. E essas licenciaturas, então, nasceram nesses dois formatos, curta e plena. Por quê? A licenciatura curta era para rapidamente formar professores, 2 anos. Então, em 2 anos, as pessoas passavam por uma formação em artes cênicas, artes plásticas, desenho e música. Essa era a configuração daquilo que se chamava educação artística. E, quando terminava a licenciatura curta, algumas universidades, depois várias universidades, passaram a oferecer a licenciatura plena, que se configurava como mais 2 anos numa área específica. Então, eu terminava meu curso com um diploma de licenciatura em educação artística com habilitação em uma dessas áreas. Mas a proposta da educação artística, que foi, né, desdobrada em outros documentos, não está necessariamente nessa lei, é que o professor de educação artística deveria atuar com todas as áreas. Já que ele teve aqueles 2 anos de uma formação genérica, um pouquinho de cada uma dessas coisas, ele era o professor de educação artística, tinha que lidar com tudo isso. Então, é como se fosse assim, a gente fazia a habilitação plena, mas não podia atuar necessariamente na nossa habilitação, porque os sistemas educacionais solicitavam esse professor múltiplo, esse professor polivalente, né? Que é assim mesmo que está estabelecida em outros tipos de documento. Repara que a gente está partindo desse ponto porque traços da educação artística estão presentes ainda em muitos sistemas educacionais brasileiros. A prática da polivalência não está superada, ela não foi modificada em muitos lugares, apesar da lei não existir mais, apesar de haver uma substituição da própria maneira de se entender o ensino de arte. Então, lembrando, lá naquela época tinha desenho,
e depois, mais adiante, o desenho vai sair desse conjunto de artes e vai entrar a dança, né? Um pouco mais recentemente, como a gente vai ver. Então as escolas, até hoje, elas estão mantendo algumas, né, escolas, práticas polivalentes, ou então práticas em uma única linguagem, de acordo com a formação de quem está lá, ou prática a partir de duas linguagens, dependendo da pessoa. Ou seja, quando você olha resultados de pesquisa em todo o Brasil, você vai ver as mais diferentes situações sobre o ensino de arte. Como é que é o ensino de arte no seu município? A gente tem só artes visuais, porque nossos professores são de artes visuais. Né? Aqui em Joinville, por exemplo, em Santa Catarina, tem uma centena de professores de artes visuais. E toda vez que sai um edital para contratação de professores na área de artes, sai a solicitação de professores de artes visuais. Então, você nunca muda essa situação e há um descompasso com a própria legislação, porque a legislação não diz escolha uma das linguagens, ela diz na formação escolar essas linguagens devem existir. Então, o que é preciso fazer? Né? A partir dessa história, a gente precisa rever ou precisa manter a prática polivalência? Há defensores da prática polivalência, dizendo que esse trabalho integrado é o trabalho que importa, porque nada na vida da gente acontece tão separadamente, e que, então, a polivalência seria uma boa alternativa. Acontece que a prática polivalente deriva de uma formação polivalente com um prazo muito curto para a gente aprender a tudo que tem de artes cênicas, artes plásticas, de música e de dança atualmente. A gente tem que aprender sobre essas áreas e aprender a pedagogia dessas áreas. Então, em 4 anos, evidentemente que isso não é possível. E a grande crítica ao modelo polivalente é exatamente a superficialização. Tem pessoas que hoje em dia querem dizer que, não, a polivalência já está superada. Hoje o que a gente tem é interdisciplinaridade, que no fim, muitas vezes é um mau uso dessa palavra para tentar dizer, não, um professor mistura tudo que ele quiser dentro da aula dele e assim ele complementa a formação em todas as linguagens artísticas. Mas essa também é uma continuação, na verdade, da prática polivalente, porque a grande maioria dos professores tem uma habilitação. Tem gente que tem 2 habilitações, né? Tem gente que até tem 3 habilitações, mas esses são casos menos frequentes quando a gente olha para a população de professores. Eu tenho um texto lá de 2017 numa revista da Bahia, agora esqueci o nome da revista, onde eu tenho um texto que chama assim, que é polivalência ou interdisciplinaridade, né? E discuto esses conceitos na formação musical de pedagogos, que também era uma outra linha, né, de ação da minha atuação como pesquisador. Então, lá eu faço uma porção de discussões para chamar a atenção que essas palavras não podem ser usadas como sinônimas. O próprio conceito de interdisciplinaridade é altamente diferenciado, depende do autor que você pega, o entendimento do que é interdisciplinaridade é diferente, aí o outro vai falar que é transdisciplinaridade, o outro vai falar que é multidisciplinaridade, o outro vai falar que é pandisciplinaridade, e assim há toda uma confusão conceitual que, na verdade, então, não justifica que o que acontece hoje não é mais polivalência e é interdisciplinaridade. Quando você tem um professor responsável por todas as áreas, você está remontando a prática da polivalência lá lá da década de 1970. Nós estamos falando aqui dos professores especialistas que atuam no ensino fundamental e no ensino médio, e não dos professores pedagogos que atuam na educação infantil, nos anos iniciais, que são também denominados professores polivalentes, porque trabalham com todas as áreas do conhecimento escolar, não é? Ensino português, matemática, história, geografia, tudo isso está presente na formação. E as artes também podiam estar lá. Então, não há professores separados ou há professores, e esse é outro ponto que os sistemas educacionais administram isso como entendem. Não é? Há sistemas que têm professores específicos das linguagens artísticas na educação infantil. E eu faço toda uma defesa para a formação do pedagogo, que nós não vamos discutir isso aqui, mas só para pontuar que se o pedagogo é responsável pela formação integral daquela criança, as artes também deviam fazer parte daquilo que ele trabalha, não é?
Como ele vai trabalhar isso? A partir de uma formação. A formação lá na pedagogia é adequada para todas as artes? Essa é outra questão importante para a gente discutir numa outra ocasião. Mas vamos lá em frente, Amanda. Então, aqui temos essa pontuação então, das licenciaturas curtas. Em 2004 e em 2009, foram lançadas ou foram aprovadas as diretrizes curriculares nacionais para todas as áreas de artes. Então, a partir de 2004, não existe mais diretriz para nenhuma universidade sobre a formação polivalente, porque as diretrizes são para cada uma das linguagens. Tem diretrizes curriculares nacionais para as artes visuais, diretrizes curriculares nacionais para a dança, diretrizes para... E isso quer dizer que não há mais respaldo legal para oferecer uma formação polivalente. Essa ideia de apresenta um pouquinho de cada coisa durante os 4 anos, que aí você está dando conta de uma formação adequada. Então, aí eu faço aí algumas perguntas. Como as instituições formadoras assumem essa formação específica? E faço essa pergunta porque há instituições do Brasil, poucas, que a gente sabe, que estão relatadas em pesquisas, que mantêm a prática polivalente na formação e que dão um nome, criação em artes ou alguma coisa assim, formando o profissional para atuar de maneira ampla em todas as linguagens artísticas. E aí a gente sabe que há literatura suficiente discutindo isso, que você não forma uma pessoa tão múltipla, tão capaz, tão preparada em 4 anos. Acho que isso não dá para a gente só ler e falar, tá bom, é uma proposta nova. Então, parece que tem ali uma ação pedagógica um pouco milagrosa que dá conta dessa formação heterogênea, complexa, diversificada, nos mesmos 4 anos que já foram criticados como insuficientes para a formação dos profissionais em cada linguagem. A gente que trabalha em cursos de licenciatura específica também tem uma porção de questões relacionadas é pouco tempo, não dá tempo de ver muita coisa, o aluno, você faz pesquisa com quem está começando a trabalhar, ele diz, isso eu não tive na universidade, tive que aprender muita coisa depois. Esse é parte do processo. Então, se a gente já tem um processo conturbado com várias linguagens, fica muito difícil a gente aprofundar cada uma delas. Não é impossível, tá, gente? Tem exemplos, mas essa não é a norma. As pessoas normalmente fazem uma licenciatura, vão trabalhar como professores na sua área. E aí chegam na escola e a escola quer que ele trabalhe nas 4 áreas, mas ele não tem formação. Então, é aí que a gente também joga nesse time que ressalta muito a pobreza, muitas vezes, das atividades artísticas na escola, a falta de relevância que ela tem no currículo, ninguém dá atenção para as artes, a aula é na sexta-feira, último horário, o professor de artes só tem que fazer festinha na escola. Quer dizer, essa degradação da profissão que a gente escolheu para atuar. Então, por que os sistemas educacionais não conhecem ou não absorvem essa normatização? Que é uma coisa bastante curiosa. Então, tem uma lei, a lei não é cumprida e fica por isso mesmo. Vamos em frente, vamos levando. Depois, como as instituições formadoras dialogam com os sistemas educacionais. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma ação da universidade de muitos e muitos anos, onde a polivalência foi superada em alguns municípios. Florianópolis foi um dos primeiros que fez isso em 1998, logo depois que a lei mudou. Florianópolis passou a chamar os professores das linguagens e tal. Não está tudo resolvido, mas tem uma história acumulada. Então, o diálogo da universidade com o município de Florianópolis foi eficientíssimo, mas o diálogo da universidade com o Estado, com a Secretaria de Estado de Santa Catarina, não frutifica, ele não avança. Então, tem uma situação bastante irregular por todo o Estado. Tem lugar que tem música, tem lugar que não tem lugar que é polivalente, tem lugar que é uma área só. Então, isso não acontece com as outras áreas do conhecimento, Quando você tem lá previsto que no currículo tem que ter aula de história, tem que ter um professor de história dando aula. E com as artes a gente ainda fica com isso. Um professor de artes? Não existe professor de artes. Existe um professor de música, de artes visuais, de teatro e de dança, segundo a legislação nacional estabelecida nas diretrizes curriculares. Mas
Então, a gente conhece bem essa história, né? As leis brasileiras, muitas vezes, elas são só para serem elogiadas ou para serem comentadas, mas, na prática, a gente não encontra esse reflexo, né, de legislações tão importantes que nós temos no país. O próximo slide, Amanda, por favor. Então, a gente vai passar para a lei de 96. Então, 25 anos de lei 5692, 25 anos de educação artística com essa denominação. Em 96, há uma mudança e é promulgada, então, a LDB, a nossa conhecida LDB, né, que a gente fala até hoje. Ela é a lei que ainda está em vigor desde 96 e que sofreu uma série de alterações ao longo da sua história. Ela foi aprovada com vários problemas e, até hoje, existem lá processos e procedimentos que vão modificando os textos da lei, alterando, né, aquilo que foi colocado em 96 e atualizando, e assim vai. Então, lá em 96 foi estabelecido: o ensino de arte é componente curricular obrigatório. Ponto. Né? Quer dizer, não, tem mais alguma coisinha lá para o desenvolvimento cultural dos alunos, alguma coisa assim, mas que sem maiores explicações. Então, imagina lá, as especificidades artísticas não estavam definidas em 96. Em 97, 98, são publicados os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCN. Nos PCN, que não têm caráter de lei, né, eles eram parâmetros curriculares, lá existem 4 linguagens, mas em nenhum momento existe uma clareza de que a gente deve ir até ontem, né, até novembro de 96, a gente tinha educação artística na escola. Em dezembro de 96 foi aprovada essa nova lei, então virou ensino de arte. O que é para fazer? É para mudar alguma coisa ou é só para mudar o nome? Não é? Então, essa é uma pergunta que muitas vezes permaneceu. A partir da nova lei, está extinto o termo educação artística, mas a gente teve a continuação desta prática em muitos lugares, porque ninguém pode se transformar da noite para o dia e falar: agora mudou a lei, agora temos que contratar professores de todas as linguagens. Né? Então, isso ficou em aberto. Esse é um ponto. Então, a nova lei trouxe talvez um avanço, mas esse avanço não se concretizou por conta das tradições. É muito difícil mudar currículo, né? Quem trabalha nas administrações sabe muito bem disso. Você tem que passar por um monte de órgãos colegiados, muita gente tem que discutir, muita gente vai estar em acordo ou desacordo. Então, até chegar a um ponto de convergência, leva muito tempo. Então, né, daí se justifica também que as coisas não se transformam da noite para o dia. No próximo slide, aí a gente vai ter o artigo 26, que vai dizer, então, exatamente: o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Essa já é uma outra redação. Quer dizer, a lei de 96 saiu lá: o ensino de arte é obrigatório. Depois teve outra alteração que tirou a parte lá como para o desenvolvimento cultural dos alunos, e aí depois veio em suas expressões regionais, que foi um outro momento, né? Em 2017, olha só, é bem recente isso, né? Considerando o tempo que ela havia sido aprovada. Então, e depois ainda vai ter mais mudança lá para frente, justamente nesse artigo 26, que é onde estão os conteúdos curriculares. Aí se fala do ensino da matemática, da língua portuguesa, da história. É aí que a gente acrescentou vários outros parágrafos para falar da educação física, para falar das questões étnico-raciais, para falar de educação especial até, né? Então, vamos lá. O próximo, que também ainda é do ensino de arte, o que aconteceu, né? Fazendo uma avaliação dessa legislação, houve um avanço, mas um avanço ideal, porque na prática não aconteceu. Então, em 2006, foi iniciado um movimento nacional que foi coordenado pelo Grupo de Articulação Parlamentar do Rio de Janeiro. Pereira é o sobrenome do autor de uma dissertação lá da Unirio, que conta exatamente todo o processo de aprovação da lei de 2008, né, que é também uma alteração da LDB. Então, tinha uma única pauta: a necessidade de aprimoramento do texto legal para garantir a música como conteúdo escolar.
Então, a gente tinha uma manutenção da polivalência ou a predominância das artes visuais nos currículos. E, muitas vezes, a música esteve ausente de vários sistemas educacionais. Então, a discussão era para a gente melhorar esse texto, né? Discutir com os parlamentares como é que a gente podia fazer essa alteração. Então, a própria LDB de 96 já falava de liberdade e autonomia que estão disponíveis para os sistemas educacionais. Então, a gente pode não encontrar exatamente a mesma organização curricular. Tem lugares onde se muda, por exemplo, a quantidade de horas de matemática, ou a quantidade de horas de geografia, ou em que anos tem inglês, ou que anos... Isso pode ser alterado porque há liberdade e autonomia para os sistemas fazerem isso. Mas ninguém pode deixar de cumprir a lei e não colocar o que está escrito dentro dela. Eu não poderia decidir que eu não vou mais ensinar matemática, porque matemática, hoje o computador faz tudo sozinho, o celular faz as contas, eu não preciso mais saber nada, né? Eu aperto o botão do celular e ele resolve o problema para mim. Não, não. O ensino de matemática faz parte da educação básica e não há como diminuir ou tirar ou, né, ou tratá-lo com menos importância. Existia, ainda nesse momento, esse hábito de se compreender o ensino de arte no modelo polivalente e esse baixo status das artes, né? Como já mencionei antes. As artes estão sempre lá na periferia do currículo, as artes não são tão importantes assim, nós temos outros temas mais relevantes para discutir, né? Há outras prioridades no sistema educacional antes de ter todas essas áreas contempladas no currículo. E há também uma resistência a mudanças, né? Quando esse movimento começou, vários professores que estavam nas escolas, para dar um exemplo, né, de artes visuais, muitas vezes era a conversa, porque tinha ainda tem mais professores de artes visuais do que das outras áreas, por razões históricas também, né? E esses professores tinham uma resistência muito grande a qualquer mudança. Não está bom para a gente. Se tiver mais professores de artes aqui, como é que fica? Eu vou perder hora? Não vou mais dar aula para o sexto ano? Porque aí alguém vai pegar minhas aulas? E aí como é que fica meu salário? E aí eu vou ter... Não, eu não quero que mude nada. Então, a resistência ela acontece de várias maneiras e por várias razões, né? As pessoas tinham as suas razões e esse seria um ponto a ser administrado. Mas aqui a gente não estava discutindo a questão financeira, salarial, distribuição de carga horária. A gente estava discutindo a essencialidade do cumprimento de uma lei e a clareza dessa lei para dizer quais eram essas artes. O ensino de arte é obrigatório? Quais artes são obrigatórias? E quem é que deve ensinar? O próximo slide... Aí a gente vai ter a aprovação da lei, não é? Que é a Lei 11.769, de 2008, que alterou, né? Então, olha lá, o artigo 26 da lei, né, que é a LDB de 96, passa a vigorar com esse outro parágrafo. O parágrafo 2º continua lá, o ensino de arte é obrigatório. Agora diz assim, a música deverá ser conteúdo obrigatório. Veja bem, mas não exclusivo. A gente não estava lá no Congresso Nacional discutindo tira todas as artes da escola e deixa a música porque é a mais legal. Não, a gente estava lá discutindo. A gente quer garantir que a música também seja lembrada como componente curricular, porque ela está esquecida em muitos contextos, como as pesquisas na área mostram para a gente. Então, esse não é exclusivo, quer dizer, as outras áreas têm que estar também. Mas nós não podíamos estar lá fazendo um movimento de educação musical discutindo a relevância da dança na formação. Essa não é a nossa área de formação. Então, cada uma das áreas, em princípio, iria se movimentar, né, a partir da nossa própria ação para também conseguir essa nova mudança, ou essa mudança na lei, para uma nova forma de enxergar o ensino de música. Bom, tem o artigo 2º que foi vetado, que acho que também não convém a gente discutir agora, mas depois, se alguém quiser mais detalhes, podemos falar, que é o veto que dizia aí que para ser professor de música tem que ter licenciatura específica na área, né? E isso não foi aprovado por razões diversas, mas principalmente porque em nenhum capítulo da lei da LDB de 96 diz que para ser professor de história tem que ter licenciatura em história, para ser professor de geografia tem que ter licenciatura em geografia. Quer dizer, isso não tinha para nenhuma área. Por que para a música ia ter? Então, isso era desnecessário, porque é como se fosse uma coisa óbvia. Se eu preciso de um professor de português, eu contrato alguém da área de língua portuguesa, né? É meio óbvio. Mas a gente sabe que nos sistemas educacionais isso nem sempre é tão verdade.
Falta carga horária para o professor de inglês, e aí ele pega uma outra coisa para fazer. Falta carga horária do professor e tal, ele vai cuidar da biblioteca um pouquinho para completar a carga horária. Então, tem vários desvios de função na história, né, das carreiras do magistério em vários sistemas educacionais. Então, por isso que a lei é bonita. Quando a gente lê aí, a gente fala, nossa, que maravilha, então agora está resolvido o negócio. Né? Agora a lei diz que é para ter música. Mas vamos lá, o próximo slide, a gente vai... e aí tem 3 anos para se adaptar a isso, veja bem, né? 3 anos é um prazo curtíssimo, mas isso o Congresso, os senadores da Comissão de Educação do Senado diziam isso para a gente. Se a gente puser um prazo assim, 10 anos, né, ninguém vai se mexer. O brasileiro só se mexe na véspera. Então, a gente tem que pôr um prazo bem curto, que é para as pessoas começarem a se mexer agora, para fazer as mudanças necessárias. Daí, o que veio em frente é que essa lei durou de 2008 até 2016. E houve muitos impactos dessa lei nos sistemas educacionais brasileiros. Eu mesmo fiz pesquisa sobre isso, tem vários textos publicados para falar dos impactos na região sul, sudeste, norte, nordeste, através da leitura, da análise de editais de concurso e tal, para ver que muitos lugares passaram a chamar, então, nos seus editais, licenciados em diferentes áreas para trabalhar dentro da escola. Em 2016, portanto, 20 anos depois do texto inicial, a lei foi mudada mais uma vez, e aí o texto, que era aquele, o parágrafo 6º, que falava da música como conteúdo, ele foi substituído por as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º, que é o ensino de arte obrigatório. Então, está tudo bem. Ou seja, nós, pela primeira vez na legislação brasileira, temos escrita na lei maior quais são as áreas de arte que são contempladas, porque a educação artística ficava um pouco escondido isso. Quando a LDB de 96 foi aprovada, ninguém falava nisso. Os PCN falaram de áreas, mas os PCN não eram lei. Então, né, fica esse limbo. Cada um vai fazendo mais ou menos como pode, só que repara aí, o prazo era de 5 anos, aumentou um pouquinho. Só que repara que também não tem nenhuma indicação de que quem vai ser o professor, como que vai ser esse ensino. Porque isso não é matéria da LDB. A LDB é a lei de diretrizes e bases, e não dos detalhamentos curriculares, da parametrização de outras instâncias. Então, agora, eu tenho a lei maior que diz isso, agora eu, município, eu, Estado, né, eu, dono de uma escola privada, tenho que organizar o meu currículo levando em consideração que isso vai acontecer. E quem acompanha as discussões sobre as diferentes áreas já sabia dessa importância que cada uma das áreas artísticas trazia para a sua área, considerando que cada uma dessas áreas tem suas matrizes epistemológicas próprias, tem os seus encaminhamentos pedagógicos próprios, tem um conjunto de elementos que não são possíveis de misturar de qualquer maneira e falar, vamos levar adiante. Senão, a gente corria o risco de manter a superficialização. Nem todo mundo concorda com isso que eu estou falando, né? Porque tem gente que acha que não é superficialização, que é bem legal mesmo, que tem um pouquinho de cada coisa, porque aí cansa pouco os alunos, eles se divertem, cada um pode fazer o que tem mais vontade, né? É como se a gente tivesse o hábito de perguntar para o aluno se ele gosta de matemática, porque se não gostar, ele podia não fazer, né? Então, por que com a arte vai ser assim? Se eu não gosto dessa linguagem... Não vai... Mas o ensino de arte na escola não está para ninguém gostar. Como de português também não, de história também não, de geografia também não. Isso é parte da formação que é entendida como uma formação integral de um indivíduo nas suas diferentes faixas etárias para viver na sociedade que a gente vive. Então, são discussões imensas, né? Que não se configuram apenas no texto da lei. Há desdobramentos que precisam ser tratados com bastante cuidado. No próximo, então, a gente vai... ainda olhar isso, que é a partir dessa lei. Está claro que são 4 linguagens, aí, mas não está claro. Os sistemas deveriam contratar profissionais de cada linguagem? Alguns entenderam que sim, outros não. Permanece a ideia de polivalência? Sim, em alguns lugares isso permanece, né? Em outros isso mudou. A legislação, outra vez, é aberta e permite interpretações. Então, eu posso fazer uma leitura do jeito que eu acho que deve ser.
Nós temos professores formados no tempo da educação artística que estão atuando nas escolas e que têm uma prática polivalente, que têm o hábito de ensinarem assim há 20 e tantos anos, e essa é uma interpretação. O que nós estamos discutindo é que essa prática não mudou o perfil do ensino de artes na educação. Né? Quer dizer, essa prática manteve as artes sempre na periferia do currículo, claro, com exceções maravilhosas. A gente tem exemplos incríveis pelo Brasil afora que a gente devia conhecer mesmo, mas a gente tinha que contar mais para os outros o que a gente faz. Viu, Juiz de Fora? Vocês têm uma atividade diferenciada, conta para mais gente, vai para congresso, publica textos, há vários tipos de revista que aceitariam essa discussão, faz um trabalho em equipe, 3, 4 pessoas podem escrever, porque é uma forma da gente dizer, olha, como nós solucionamos essa questão. Nós ainda não temos em Florianópolis professores das 4 linguagens para todas as escolas, mas isso está encaminhado. Algumas escolas têm 4 professores, mas não tem todos os anos o ensino de arte, não cabe na grade curricular. Ah, bom, se a gente tivesse educação integral, cabia tudo, mas a educação integral é outro nó que está na lei, está aprovado pela lei, mas não se configura como uma prática no Brasil inteiro. Né? São poucos os lugares de educação integral. Então, a nova lei ela pode ser entendida como uma nova redação para antigas normatizações. Né? Ela mudou o nome, eu uso termos novos, mas a prática, em muitos lugares, continua exatamente a mesma da década de 1970. A próxima, no próximo slide, eu vou trazer essas diretrizes. Nós vamos passar rápido por elas. Tá? Esse é um documento que foi gerado em 2013, tá? Em 2012, o Conselho Nacional de Educação promoveu uma série de audiências públicas para discutir o ensino de música na escola. Era uma resposta, de alguma maneira, assim, a lei de 2008 foi aprovada, mas os sistemas educacionais estão demorando para fazer essa inclusão. Então, o Conselho Nacional fez audiências em todo o país, com o apoio da ABEM, que sempre organizou parte dessas reuniões, e lançaram essas diretrizes, que não são lei, são diretrizes, são orientações. Olha, como que a gente operacionaliza o ensino de música na educação básica? Tem uma lei, e como é que a gente pode fazer? Então, tem várias informações nesse documento. Esse documento não foi extinto. Ele traz elementos que a gente pode usar no nosso processo de argumentação ainda. No próximo slide, nós vamos passar bem rápido nesse aí mesmo, Amanda. O que eu chamo a atenção é que o documento termina com essas competências. Então, compete às escolas fazer uma porção de coisa para que a música esteja no currículo. E aqui a gente podia fazer a leitura, compete às escolas fazer muita coisa para que todas as artes estejam inseridas no currículo. O próximo slide compete às secretarias de educação. Essas também têm seu papel para que a música esteja na escola. Não basta a gente ter vontade, tem que ter uma ação, tem que ter concurso, tem que ter várias outras atividades. Né? Promover cursos de formação continuada, olha. Né? Quer dizer, você já tem professores nas escolas que, de repente, não estão preparados para isso. Vamos preparar esses professores. Depois tem a competência dos conselhos, o próximo slide. Não, as instituições formadoras, primeiro, as universidades também têm um papel nessa história para contribuir com essa formação, para ajudar essa construção de argumentos que favoreçam, né, que o ensino de arte seja oferecido em cada uma das suas linguagens e assim por diante. E o próximo vai falar do que compete ao Ministério. Tem lá o compete aos conselhos também, que acho que é depois, mas o Ministério da Educação tem que apoiar técnica e financeiramente. E aí tem várias ações. Na minha leitura, o documento ficou de 2013 até 2016 para ser assinado e homologado pelo Ministério da Educação, exatamente porque seria comprar uma briga imensa. Por que a música vai receber dinheiro do Ministério? Eu sou da área de biologia ou de ciência, nunca tive um laboratório na minha escola. Eu tenho que trazer as coisas da minha casa para fazer um experimento, para mostrar para os alunos, e por que a música agora vai receber todo esse destaque. Então, o Ministério ponderou bastante, e depois, no final do governo Dilma, teve assinatura de várias coisas. No fim das contas, o relatório ficou grande, né, com coisas que
eram importantes, demoraram para ser aprovadas, mas que ficou para a próxima gestão resolver. E o último slide dessas diretrizes compete aos conselhos de educação. Muitos municípios têm um conselho municipal de educação, têm conselhos estaduais de educação, que também são órgãos responsáveis por para apoiar essas mudanças e para encontrar soluções técnicas, financeiras, né, e pedagógicas para que tudo isso aconteça. Margarete, pode fazer uma pergunta rapidamente, vai lá. Será? Bom, então tá. Fica lá à espera, fiquem à vontade para interromper, gente. Vamos para o próximo. Então, esse documento ficou aí, que é para a gente não esquecer que ele existe, tá? E ele nos ajuda a construir uma série de argumentos em favor dessa mudança que a gente deseja, né? É o próprio Conselho Nacional de Educação que dá orientações sobre como poderia se incluir a música na escola. Então, a gente podia aproveitar essas informações e, inclusive, traduzi-las para as outras áreas do conhecimento. A ideia também foi um pouco essa. Bom, aí a gente chega na Base Nacional Comum Curricular, a nossa famosa BNCC, que também foi um documento muito discutido, problematizado em várias áreas, em várias questões, né? Foi discutido os critérios de elaboração desse documento, quem foi convidado, foi discutida aquela campanha nacional para receber sugestões, né, da primeira versão, depois teve segunda versão, depois teve terceira versão, e aí acontece que a gente, de qualquer maneira, o documento foi aprovado. Primeiro o do Educação Infantil e Ensino Fundamental, em 2017, e depois, em 2018, o do ensino médio, que até hoje está em ampla discussão. Vocês estão acompanhando aí, né? O Ministério da Educação está com essa bomba na mão para resolver a história do ensino médio, do novo ensino médio, que tem tudo a ver também com essa articulação que a BNCC estabeleceu, né? Num direcionamento mercadológico completo. E aí vem toda uma discussão ideológica da BNCC que não cabe a gente fazer isso agora, né? Eu só estou reservando aqui alguns elementos que é só para chamar a atenção disso, porque essas são discussões que dependem de cada contexto. Cada contexto fez a sua atualização da BNCC e etc., mas eu acho que a gente tinha que estar fazendo isso seguidamente, para poder, inclusive, levantar pontos que a gente gostaria que não estivessem mais numa próxima versão. Numa atualização dela, o que podia melhorar? Né? O que nós, que estamos lá na sala de aula trabalhando, estamos enxergando com relação à BNCC. Mas, como tudo que acontece no Brasil, a notícia da BNCC ganhou um detalhamento na imprensa e etc., por um períodozinho. Depois desapareceu, ninguém mais fala nisso. Os municípios eram obrigados a fazer formação na BNCC, porque tinha fiscalização do MEC, porque não sei o quê, blá, blá, e depois tudo isso meio que desaparece. Então, parece que a BNCC já é passado, a BNCC já... ninguém nem fala mais nisso, ninguém se preocupa mais, como se tudo que tivesse lá estivesse bom. Aí ela tem essas bases conceituais, né? Conteúdos a serviço do desenvolvimento de competências. Essa é uma discussão conceitual fundamental, né, e que muita gente já desacredita na BNCC quando a gente começa por aí. E as competências que estão estabelecidas lá não são as competências humanas de um modo geral, são aquelas que foram determinadas por ali. Então, a escola ganhou um estreitamento de funções a partir dessa definição de competências, né? E, nesse contexto, a BNCC afirma o seu compromisso com a educação integral. Então, mais uma vez, a gente ouve essa história, a gente lê documentos que falam da educação integral, mas a educação integral não está na escola, não está nos sistemas educacionais, né? Então, o que acontece é que essa educação integral também depende de qual conceito a gente está utilizando. Tem a educação de tempo integral e tem a educação integral. Aqui ela não está falando do tempo integral, mas está falando dessa formação ampla do ser humano e etc., né?
E aí diz que para a gente fazer isso tem que ter uma parte comum que o Brasil inteiro tem que fazer. Quer dizer, se um menino vai se transferir do Nordeste para o Sul, ele não perde conteúdo, ele não vai estar perdido na sala de aula, como se essa fosse uma coisa bacana, né? Como se você tivesse aulas todas completamente planejadas igualmente. A primeira aula de maio é assim, a segunda é assim, a terceira é assim. Num país com a nossa diversidade, num país que os sistemas educacionais têm liberdade de administração, num lugar tem 2 aulas por semana, na outra tem uma por semana. Como é que você cria? Qual é esse conteúdo comum? Então, a área de história se revoltou porque existiam ênfases, né, para a história e outras questões históricas estavam completamente descobertas, né? A área de língua portuguesa também se manifestou, e etc. A ANPED, né, que é a Associação dos Pesquisadores em Educação, nossa, fez muito barulho, mas é aquela história, né? A gente vai se esquecendo rapidamente desses impasses e o cotidiano leva a gente junto, né? Porque tem tanta coisa para se preocupar todos os dias, porque não é só isso que a gente faz na vida, né? Não é só ficar estudando legislação, a gente dá aula, a gente corrige trabalho, prepara a aula, cuida dos alunos, vai para a reunião, tem uma porção de coisas que nos ocupam demais. Então, é muito difícil que a gente, né, mantenha viva essa discussão da BNCC, porque outras demandas já surgiram. Pandemia, né, por exemplo. Aprova a BNCC, vem uma pandemia. Isso deixou a educação brasileira, mundial, no avesso, não é? Nós tivemos que repensar uma porção de coisas. Então, agora, a gente nem discute mais direito à tecnologia, nem mais direito à BNCC, agora a gente está esperando, né, aparecer alguma outra coisa, talvez que arrebate assim, as discussões, porque, por enquanto, nós estamos meio que num compasso de espera, como diz na música, né? Estamos esperando, ainda não é a nossa hora de tocar, então a gente fica esperando até chegar a nossa hora de fazer alguma coisa. Talvez esse seja um dos problemas da nossa ação política, né? Que a gente é mais observador do que participante desse processo político. A gente espera vir um edital torto para reclamar do edital, e a gente não participa da construção do edital. Esse hábito não existe, porque a gente está ocupado, não é que a gente não quer. A gente tem outras coisas para fazer, a gente vai sendo afogado por todas essas coisas, mas nós tínhamos que ter, eu acho que, equipes nas escolas para cuidar exatamente desses objetos, né? Nenhuma secretaria de educação podia tomar conta de decidir coisas sozinha, né? 3 pessoas no gabinete resolvem o que vai acontecer nas 220 escolas do município para 1.300 professores fazerem. Eu acho isso difícil para caramba. Acho difícil também juntar 1.300 pessoas e discutir o que fazer, né? Não estou dizendo aqui que é uma solução fácil. Há 2 semanas atrás, fiz uma palestra dessa de formação continuada aqui no município de Palhoça, que é do lado de Florianópolis. Era assim, num lugar imenso, tinha 1.000, eu falei 1.300, porque tinha 1.300 professores de educação infantil dentro da sala, né? E a gente fez uma conversa durante 2 horas, uma conversa maravilhosa, que me deixou assim muito esperançoso, né? Porque logo que me falaram isso, eu falei, vocês estão loucos, por 1.300 pessoas, mas nem o Silvio Santos aguenta 1.300 pessoas, né? Eu não sou animador, eu sou professor. Não, tá, mas fiz lá um monte de atividade, a gente cantou, a gente conversou, ouviu música, né? Todo mundo ficou super atento durante 2 horas, uma coisa, falei, olha que bacana, como a gente vê as pessoas reagindo, as pessoas querendo fazer coisas, né? Basta ter algumas oportunidades. Então, é cada contexto que vai cuidar da sua forma de lidar com os desafios que aparecem. O próximo slide é ainda da Base Nacional, que aí eu trago algumas palavras sobre o ensino médio, se eu não me engano. Não, ainda do ensino fundamental, esse é outro ponto, né, que nos afeta, que as artes passaram a ser unidades temáticas. Então, as artes são linguagens do campo das linguagens, né? A gente pertence lá ao campo das linguagens, e aí no texto fala em linguagem. Então, a gente é a linguagem da linguagem. Aí o conceito de linguagem também merece todas as leituras e interpretações de tantos teóricos, né? Mas cada uma é uma unidade, sem que se estabeleça o que é uma unidade. E para colocar uma pedra no sapato, as artes integradas apareceram como unidade, né? Então, para alguns leitores, isso significa o atestado de manutenção da polivalência. Isso é para integrar todo mundo. Para mim, isso é uma leitura rasa, não é isso que quer dizer, ou não é isso que eu posso ler. Se eu tenho liberdade para ler, vou ler.
tem todas as outras áreas e as artes integradas. Se não tivesse nenhuma área, só tivesse artes integradas, eu concordo que a gente só podia ler polivalência. Mas estou entendendo, a escola vai ter 4 professores diferentes e, além disso, esses 4 professores vão trabalhar integradamente e vão fazer as artes ganhar uma evidência muito diferente na escola, né? Eu estou orientando uma tese de doutorado sobre os colégios de aplicação. O Colégio de Aplicação do Pará, por exemplo, que é onde é essa menina que está fazendo doutorado, eles têm um departamento de artes, e o Colégio de Aplicação é uma escola de educação básica, certo? Então, eles têm um departamento com 10 professores. Eles já têm todo um esquema montado a partir da BNCC, do primeiro semestre, além das aulas que cada um ministra na sua área específica, 2 áreas se juntam para fazer um projeto de artes integradas. No outro semestre, mudam as outras 2 áreas. Depois, no outro ano, volta, combina, faz alguma coisa. Então, existem soluções, dependendo dos contextos, né? Cada um vai encontrando aquilo que pode fazer. No próximo slide, então, acho que eu vou reiterar isso, né, que as artes integradas exploram as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas. Maravilhoso, né? A gente pode fazer várias atividades que utilizam diferentes linguagens artísticas. Isso é muito bacana. Então, mas com os devidos profissionais trabalhando, né? Eu sou da área de música, eu vou cuidar da música, e vai vir alguém do teatro para a gente fazer uma parte cênica, né, um coral cênico. Isso, alguém das artes cênicas vai ajudar a fazer isso. Eu não vou brincar de teatrinho com as crianças, e nem quero que o professor de teatro brinque de musiquinha com as crianças, né? Quer dizer, eu acho que cada um de nós gostaria de ver a sua área tratada com o devido cuidado, com o devido respeito, aprofundamento, né? O próximo, por favor, Amanda. Então, o que foi alterado, de fato? Acho que a gente podia se fazer essas perguntas. O que foi alterado? Como as escolas passaram a distribuir as linguagens? Como que os professores ajustaram isso nos seus programas? Que tipo de resultado vem acontecendo desde 2017? Tá bom, tivemos pandemia, etc., mas já é um tempo, né? Já estamos aí com 7 anos e a gente podia estar olhando para ver o que tem acontecido. E quais são as principais conquistas? Porque eu acho que nem tudo está perdido, nem tudo é ruim na BNCC, mas quais são os desafios, né? Após a presença da BNCC no nosso dia a dia escolar. Depois disso, então, acho que a gente vai entrar na discussão. Não, vamos deixar para lá a licenciatura para a gente poder ter mais tempo para conversar. Eu trouxe isso da licenciatura porque houve uma mudança nas diretrizes para as licenciaturas por causa da BNCC. Então, essas diretrizes se referem à BNC Formação. Quer dizer, a universidade tem que estar diretamente conectada com a formação de alguém para seguir a BNCC do jeito que ela foi pensada, né? Então, é mais um engessamento, é mais um direcionamento, né? Se a BNCC já estreitou, na minha visão, as competências que ela estabeleceu que são necessárias, e agora a universidade só pode preparar para isso, hein? A universidade pode fazer outra coisa, não pode abrir a cabeça das pessoas para outros modos de ensinar e aprender. Só tem que fazer, valer e cumprir a BNCC. Então, é um documento bem problemático, né, que acho que a gente precisa pensar. E aí, para finalizar isso, antes da discussão, tem legislação para formação inicial continuada, tem legislação para graduação, tem legislação para educação básica, tem legislação para educação infantil, fundamental, média, né? É um monte de lei, um monte de documento que muitas vezes se repetem ou dialogam entre si, há confluências, repetições, mas há também muitos conflitos neles. Como é que eu cumpro isso se aquilo não está feito? A BNCC também perdeu a oportunidade de dizer que é para contratar professores específicos de cada linguagem. Essa fica outra vez pela interpretação dos gestores educacionais, ou das licenciaturas, ou de quem quer que seja, não é? Então, a gente continua carregando essa marca da polivalência, que continua valendo mesmo depois da BNCC. Olha quantos documentos apareceram, né? E quantos disseram coisas para melhorar, mas a gente ainda não chegou num denominador comum para essas áreas. Vamos lá. Bom, as nossas leis, os nossos documentos legais, eles têm orientações legais abertas, flexíveis e ambíguas. É bom que seja aberto, é bom que a gente tenha liberdade e autonomia, é bom que haja diferentes perspectivas, concepções, porque assim a gente pode oferecer um debate para que a escola
estabeleça um programa, um projeto educacional significativo para aquele contexto, não é? Respeitando essa formação geral que foi pensada. Mas essa liberdade, essa autonomia, essa abertura da legislação, ela nem sempre é positiva, né? Porque aí parece que qualquer coisa vale. Tudo pode, porque eu posso interpretar do jeito que eu quiser. Não é? E aí fica assim, eu acho, mas a gente tem que fundamentar aquilo que a gente acha, né? Nós estamos tratando da educação de pessoas, nós estamos tratando da formação de seres humanos, então não pode ser um achismo, eu acho que pode juntar todas as áreas. Não, estuda isso e vamos ver, pode juntar todas as áreas nessa condição, nessa condição, nessa condição, se a gente tiver esse suporte, esse parâmetro ou essa prática. No próximo, a gente vai pensar, então, é necessário que eu sempre insisto nisso, a gente tem que ter argumentos consistentes em favor, aqui eu troquei, não é só do ensino de música, do ensino das artes. E não essas artes, eu nem gosto de usar artes no plural, exatamente para não criar essa ideia de que parece que você fala artes, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Quando eu aprendo a tocar piano, eu não aprendo a encenar. Quando eu enceno, eu não aprendo a pintar. Quando eu pinto, eu não estou dançando. Não é? Quer dizer, eu não estou falando só da atividade prática, estou falando dos fundamentos disso, estou falando do para que serve isso. Por que tem que ter dança na escola? Os profissionais da dança sabem dizer isso. Eu não. Não é? Então, acho que a gente tinha que ter bons argumentos. Por isso, a gente tem que conhecer os documentos para ver até onde eles permitem que a gente vá, porque há possibilidades, há abertura. Então, nós podemos discutir formas diferentes de apresentar, que são diferentes daquelas que a gente aprendeu, que é diferente daquela da outra escola que eu trabalhei, que me obrigava a fazer isso. Quer dizer, há liberdade. Tem que trabalhar nessas interpretações dos textos legais, né? E encontrar aquilo que nos favorece. E tem que olhar as evidências a partir de experiências em outros contextos. Há lugares que já têm as 4 linguagens, há lugares que pensaram na BNCC de uma forma bem objetiva, sem entrar no âmbito ideológico e etc., e estão resolvendo seus problemas. Então, a gente conhecer trabalhos também aumenta, né, a nossa capacidade de propor novas formas de trabalhar. No próximo, eu vou falar dos argumentos ainda para que a gente faça bons argumentos, a gente tem que ter base teórica, para não dizer assim, não, a gente tem que ter música na escola porque eu acho muito importante. Para mim, música é vida, eu não vivo sem música. Isso não é um bom argumento para a sociedade, isso é um bom argumento para mim. Eu não vivo sem música, vou continuar fazendo isso, etc. Mas quais são essas bases? E aí eu vou sugerir esses fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, né? No próximo slide, eu trago uma figura que faz parte dos meus estudos de doutorado e tal. Eu apresentei aí uma proposta para a gente pensar como é que eu podia pensar a música na escola, né? Então, algumas questões essenciais. A música está ali no centro, né? O que de música cabe na escola? Por que tem que ter música na escola? Quando que a música tem que estar na escola? Onde a música tem que acontecer? Como que ela deve ser ensinada? Então, são algumas questões que rodeiam essa experiência, porque eu posso ter uma porção de músicas já selecionadas para as festas da escola, mas nem sei por quê. O porquê é só, porque a direção manda fazer. Né? Quer dizer, esse não é um argumento, essa não é uma essencialidade da experiência. Então, por que música é importante na formação escolar, na formação humana? O que a música faz nesse desenvolvimento? Esse quando a música pode ser ensinada de maneiras diferentes, de acordo com as idades diferentes, há momentos distintos para se aprender determinadas, né, para ser estimulada determinadas práticas musicais, onde a aula de música não precisa ser dentro da sala de aula, numa cadeira travada, fechada, a gente pode ter aula de música em muitos outros lugares, a gente pode fazer experiências musicais em muitos espaços, na escola, na igreja, na comunidade, na praça, né? Como? A gente tem que conhecer as pedagogias musicais, e não só, não, eu já sei como dar aula, e eu faço a mesma coisa com música. Não, há pedagogias gerais, mas há pedagogias próprias, né? E principalmente o conteúdo. Aí a gente precisa ficar mudando a LDB para dizer que conteúdo étnico-racial tem que fazer parte do currículo, né? Mas nós que estamos numa sociedade tão diferenciada etnicamente, tão rica etnicamente, a gente não precisava ser lembrado que isso é assunto para ser discutido na escola, né? Respeito, a gente não precisava ter essas coisas na lei, porque óbvio que para a formação
a gente precisava disso. Aí o próximo slide, ele vai trazer uma tradução. Essas questões podiam estar mostrando para a gente que, para esse ensino de música, a gente precisa definir esses componentes musicais. Quais são? Por que eu escolho esses e não outros? Não cabem todos os componentes musicais na mesma oferta, né, de música. A gente tem que conhecer um pouco desses componentes filosóficos que fazem parte da música para responder isso. Por que música é importante? Por que música existe? Por que a música não deixou de existir? Por que ela era uma coisa que estava lá desde a pré-história e continua até hoje? Por que os seres humanos fazem música? Isso faz parte da nossa forma de pensar para entender por que, então, que eu levo isso para a escola. Tem componentes psicológicos nessa história, a gente tem que entender o aluno, cada vez mais a gente tem que entender contexto, não é? Essa história da inclusão, a gente respeitar todo mundo, a gente saber lidar com as diferenças e etc. Então, a gente não vai se tornar psicólogo, mas há componentes psicológicos fundamentais na nossa ação cotidiana. Há componentes socioantropológicos, lidamos com gente de diferentes classes sociais, que vem de grupos distintos, com problemas familiares ou com problemas financeiros, com problemas de toda ordem. Então, há que também está antenado para todas essas questões, para pensar como é que eu lido com isso. E, claro, os componentes pedagógicos que não podem faltar. Para ser professor, eu tenho que ser pedagogo. Não é? Então, eu tenho que ter esse conhecimento pedagógico. E cada uma das linguagens artísticas tem os seus caminhos pedagógicos que já foram testados, né, utilizados por tanta gente. Mais um, Amanda, para a gente ir finalizando. Então, acho que conhecer bem experiências bem-sucedidas, como eu já disse, pode auxiliar nesses processos de sedimentação, dessa oferta mesmo de todas as práticas na escola. Vários lugares têm alternativas distintas e a gente podia conhecer um pouco mais. Por favor, contem mais sobre o Juiz de Fora, sobre a experiência que vocês fazem aí. Mais gente precisa saber que vocês já deram vários passos em várias direções e a gente conhece pouco, né? Mais pesquisa sobre artes na educação básica. Então, quem está na academia, quem vai fazer mestrado, doutorado, especialização, que seja, né, era legal se dedicar a esse ensino de artes e analisar como é que tem sido exatamente essas transformações que estão lá nas legislações e para ver como é que essas transformações afetam o cotidiano da escola. Acho que tinha que ter mais diálogo entre as instituições formadoras e os sistemas educacionais. A gente tem que insistir nisso, a gente tem que abrir essa conversa. Nós estamos aqui conversando profissionais das áreas de artes. Essa conversa também tinha que ser feita com profissionais de outras áreas, com gestores, com outras pessoas, para entender que a gente não está falando por falar só porque a gente gosta muito de música, é que a gente se encontra. Não, a gente está discutindo educação, a gente está discutindo legislação brasileira, e a gente tinha que ser capaz de usar a legislação a nosso favor, né, nessa história. E aí, por isso, o trabalho coletivo é fundamental. O Mandurinha não faz verão, já diz lá o ditado, né? Acho que a gente tem, sim, muita coisa para fazer. O próximo, para a gente finalizar, acho que já falta um ou dois só mesmo. Em síntese, temos uma legislação que pode favorecer a presença das artes na escola, a gente viu, tem artigos em todas elas, desde o canto orfeônico, né? Na verdade, desde o século XIX, tem artigo que trata do ensino de música na Lei Brasileira de Educação. Né? Então, a legislação não excluiu as artes da formação. A gente não está brigando para entrar no sistema, a gente já está no sistema, a gente está querendo discutir como que a gente faz isso da melhor maneira. A legislação sozinha não faz mudanças, não é o texto legal que muda as coisas, mas são as pessoas que mudam as coisas. São pessoas que leem a lei, aplicam a lei, discutem a lei, né, melhoram a lei, criticam a lei. Então, tem uma necessidade aí de diálogos e ações efetivas por parte dos profissionais da educação das artes. Né? Acho que a gente tinha que se juntar mais vezes. E mesmo que a gente territorializou um pouco demais, a história da polivalência nos separou, né? Porque a gente começou a brigar por causa da polivalência, não dá, cada um tem que ter a sua área, e aí a gente ficou um pouco cada um na sua área. Então, não se trata de nos juntarmos para virarmos polivalente, mas para discutirmos aquilo que nos afeta de uma maneira comum. Né? Aí sim, encontrar o que é comum para a gente discutir de fato.
E o próximo, acho que a gente podia fazer essa pergunta, né? Que ensino de artes a gente quer na escola? Essa é uma pergunta que a gente podia se responder todos os dias, se fazer todos os dias. O que eu quero quando eu ensino arte? Qual é a minha pretensão como pedagogo, né, de uma linguagem artística? Que ensino de artes podemos realizar? Porque eu posso querer uma coisa que não dá para realizar por N barreiras. Então, se eu tenho o que eu quero e o que eu posso chegar num meio termo, não abrir mão do que eu quero e lutar pelo que eu gostaria de ter que ainda não tem. Como nós conquistaremos e manteremos os espaços, os tempos, materiais didáticos para a formação? São todas questões importantíssimas do nosso dia a dia. A gente não está falando só do conteúdo de uma linguagem dentro da sala de aula do terceiro ano. A gente está falando dessas condições gerais, desse entendimento. Nós tínhamos que criar uma cultura escolar que pudesse compreender junto com a gente, a importância das artes na escola. Né? Eu tenho vários exemplos para contar, mas acho que aí eu não vou ocupar mais tempo, porque já falei muito. E depois, quem sabe, aparece ou numa outra oportunidade. A da comunidade exigindo que a escola ensine música, por conta, né, de ações muito bem realizadas num tempo e que depois deixaram de existir. A comunidade não aceita isso. Né? Nós podemos construir essa consciência sobre o valor da educação, né, para os pais, para os familiares, para a comunidade de um modo geral. E aí acho que a gente também tem que se perguntar como que a gente pode participar desse aprimoramento da educação brasileira de uma maneira mais ampla, incluindo as necessidades de condições adequadas de trabalho, salários dignos, respeito às diferentes áreas que compõem o currículo, e aí caberia um monte de outros itens, né? Plano de carreira e etc. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Então, quando eu vou lá dar aula para os alunos, eu não vou dar uma aula ruim porque eu estou bravo, porque o meu salário é ruim. Né? Mas se eu tivesse um salário melhor, eu podia ter um outro tipo de dedicação, podia viver mais tranquilo, podia ter uma paz suficiente para poder lidar ainda melhor com os desafios da educação. Né? Então, por isso que nada disso está desatrelado. Nós temos que ter frentes diferentes para discutir. Tem gente que vai estudar um pouco da filosofia para ajudar a gente a entender por que as artes são importantes, por que cada linguagem tem a sua diferença, né? O que isso implica. Outro vai estudar essas questões trabalhistas, outro vai cuidar de questões salariais, né? Outro vai cuidar das hierarquias curriculares. Vamos entender melhor isso, vamos tentar resolver isso. Então, acho que é isso, né, Amanda? Põe mais um ali. São esses os nossos grandes desafios. Um compromisso permanente, formação continuada, inquestionavelmente é fundamental. Né? Tem que estar superada essa ideia de que eu me formei. Ninguém se formou, né? Você se forma ao longo da vida, especialmente quem trabalha com educação, está em constante formação. Formação continuada pode se dar de mil maneiras diferentes também. Formação continuada não é uma palestra de segunda-feira à noite. Né? Essa é uma das modalidades. Há muitas outras possibilidades de formação continuada, inclusive aquelas que nós próprios estabelecemos para nós mesmos, não aquilo que o município... o município não me ensinou nada disso. Isso eu vou aprender, porque eu preciso aprender. Sou um profissional, preciso saber disso. Compartilhamento de experiências. Acho que a gente tem que conversar mais e sair um pouco dessa coisa, eu faço, eu sou, eu tenho. Não, mas discutir mais conceitualmente. O trabalho realizado na área de escuta musical, ele tem produzido mais resultado quando tais atividades acontecem de uma maneira continuada dentro da escola, na sala do sexto ano. Eu consigo mais atenção das pessoas porque eu estou organizando assim, 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 assim. E não só, outro dia entrei lá, aquele menino, sabe, o Pedro, nossa, ele acaba com a minha aula. Eu não tenho mais paciência. Não é? Então, a gente se encontra também para extravasar um pouco, para contar o que está acontecendo, mas a gente também tinha que dedicar um pouco de tempo para pensar nas nossas bases, nos nossos fundamentos e trocar esses fundamentos, né? Porque senão é assim, eu não quero ouvir a tua história para copiar a tua história e usar. Você é você faz do seu jeito, você faz como você conhece, você é uma pessoa que tem uma história de vida, uma formação, uma forma de entender. Eu não preciso ser igualzinho, eu não quero ser um robô que copia o que outras pessoas fazem, mas se eu entender o que você faz, eu vou poder absorver isso para a minha prática cotidiana.
participação política, para mim, é fundamental. Está aí, a gente continua de espectador nesse país, o Congresso dá risada dos problemas nacionais e ficam lá discutindo as picuinhas, quem é que vai ser líder do partido, quanto de dinheiro vai para os partidos políticos, e uma parte significativa da população não tem o que comer, né? Fora os salários. Fora... Então, é assim, aí a gente olha para tudo isso, lamenta tudo isso e diz, é assim mesmo, né? Os políticos são assim, né? A gente precisa mudar isso. E eu acho que a gente muda isso pequeno, a gente muda lá num grupo pequeno, que tem um foco, que busca, né, essa compreensão. A gente podia ter parceiros lá na Câmara dos Vereadores para ajudar a gente a construir um projeto educacional mais sólido. Para isso, nós precisamos de mais recurso. Quer dizer, não é a secretária da Educação que tem que ir lá chorar para o prefeito para dar mais 10 mil reais para alguma coisa, para merenda. Não é? Quer dizer, isso tinha que ser um plano do município. E quem está na escola sabe dizer isso para o município. Então, acho que tinha que ter grupos trabalhando com essa participação política, e aqui não quero de forma alguma dizer de política partidária, não é nada disso, sabe? Não, eu não concordo, a diretora é do PT e eu não sou do PT, eu não falo com ela. Não, acho que aí, quando a gente trabalha com educação, a gente tem que saber estabelecer as diferenças. Nós podemos ter partidos né, ideológicos muito diferentes, mas nós estamos falando de um bem comum chamado educação, formação humana. Né? E a gente tinha que saber agir politicamente para interferir nisso de forma um pouco mais positiva e, quem sabe, fazer os políticos focalizarem um pouco mais, trabalharem de segunda a sexta, não de terça a quinta, né? Não só trabalhar algumas horas por dia, mas trabalhar as 40 horas que a gente trabalha. Né? Quem trabalha em duas escolas, às vezes, trabalha 60 horas. Né? Quer dizer, a gente parece que está falando de mundos tão diferentes. A gente tinha que dar a conhecer tudo isso com os nossos colegas professores de todas as áreas. Aqui não estou falando só da área de artes, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar. A gente, como eu falei, não dá para reunir 1.300 e falar, gente, o que a gente vai fazer primeiro? Tem 1.300 opiniões, né? Então, acho que tem que ter lideranças, tem que ter grupos organizados para fazer as coisas. Ou seja, trabalho coletivo. A gente avança quando um coletivo está em funcionamento. Eu tenho vários depoimentos para fazer sobre a minha vida inteira, lidei com isso, falei com dezenas, centenas de secretários de educação por esse país, trabalhei sempre com política educacional, e quando a gente se organiza em grupo, tem fundamento, tem bons argumentos, a gente conquista os espaços que a gente deseja. Não tudo de uma vez, não na sua totalidade, mas a gente vai conquistando, e aí, claro, cabe às outras gerações também dar continuidade a isso. E por isso, cada vez eu insisto mais que a gente tem que conhecer a legislação educacional para não parecer que tudo começou ontem. Né? Eu comecei a trabalhar ontem, então sou inexperiente, ok, mas pode ser informado. Né? Acho que dá para a gente sair dessa. Falei muito, desculpem. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Eu estou à disposição para a gente trocar umas ideias. Eu já sei que passei da hora, são 8h30 agora, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu estou à disposição. Eu posso dormir meia-noite, se vocês quiserem, eu posso ficar até meia-noite, posso ficar aqui.
Sim. Gente, muito obrigado aí por tantos comentários que eu estou vendo aí aparecendo na tela. Fico bem feliz que muita gente aproveitou isso. Era a minha intenção mesmo que fosse uma conversa proveitosa, né? E claro que ela não acaba aqui, não, né? Espero que a gente possa se encontrar. Quero ir para Juiz de Fora, passar um mês aí para conversar, conhecer o que vocês estão fazendo. Eu agora aposentado, Bem, professor. eu tenho uma atividade muito mais leve na universidade, né, com orientações e tal. Então, eu fui professor visitante lá em Brasília, fui professor visitante no Chile, fui professor visitante no México. Eu quero fazer isso, quero aproveitar esses tempos que eu ainda tenho saúde para fazer isso. Adoraria conhecer vocês aí de pertinho. Ok. Mas muito obrigado por todos os comentários tão positivos. A Luciene está com a mão levantada ali. Está sem som, Luciene. Está sem som. Está toda empolgada sem áudio, Luciene. Vamos, liga esse microfone. Ela vai achar. É o outro botãozinho do lado. Sim. Bom, olha só, eu não sou professora de artes, embora pinte. O que eu gostaria de falar sobre música, eu já trabalhei com música em sala de aula, com o objetivo de fortalecer a matemática. Eu sou professora de matemática. Atualmente eu estou em desvio de função, mas como professora de matemática, uma das coisas que foi muito positiva e que eu defendo assim com garras, unhas e dentes da educação é a meditação usando a matemática. Foi sucesso nos Estados Unidos, tá? Eu não sei, atualmente precisaria me atualizar, mas acho que ainda é usado. Nas escolas que eu trabalhei foi muito positivo, exceto em uma. Assim mesmo, foi numa turma em que houve uma situação diferenciada, que a outra turma achou ruim de eu não ter trabalhado, de eu ter parado de trabalhar por causa de um aluno, entendeu? Então, acho que é uma coisa que precisaria ser repensada em termos de argumento, porque você vai trabalhar com as inteligências múltiplas, né? Saber ouvir na música é importante para a aula de matemática, porque vai aumentar a concentração, a atenção do indivíduo. Então, é um desenvolvimento necessário, porque às vezes o menino ele não presta atenção num conteúdo, mas se ele começa a ouvir, ele vai desenvolver nas outras áreas. Então, essa parte, né? Agora, em termos de artes, eu também já trabalhei juntamente numa outra escola em que que eu trabalhava junto com a professora de artes, num projeto de matemática com artes, em que em que a gente fazia, nós utilizamos, né? Os meninos foram trabalhar umas cardioides, sabe? Foi muito positivo.
Legal, Margarete. Você está tocando num ponto bem bacana, que é relacionado assim, como a música tem diferentes funções, como a música pode estar em diferentes situações, cumprindo diferentes papéis. Então, há muitos trabalhos que vão falar desses benefícios da música no desenvolvimento acadêmico, em diferentes disciplinas, na matemática, na história, na geografia, como é que há, e essa ideia de projetos integrados é sempre uma ideia muito bem-vinda, porque aí você está trabalhando com profissionais específicos de cada linguagem, mas que estão dispostos a trabalhar juntos, né? Que podem usufruir dessa experiência que cada uma das áreas pode trazer. E a música é sempre uma boa parceira, né? Porque muita gente gosta de música, muita gente se identifica com a música no seu processo cotidiano. Obrigado pela sua colocação. E eu gostaria de agradecer, né? Excelente apresentação, muito obrigada. Mas era isso que eu gostaria de colocar. Obrigado, Margarete. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Você não consegue tirar daí, Luciano? Cristiano? Agora. Agora sim. Tá. Ô, Sérgio, muito prazer estar te ouvindo. Pena que não pude pegar do início, mas vou estar te procurando, pesquisando. Eu sou da área do teatro, já dei aula em outras escolas, agora, né, estou iniciando nesse projeto, mas já fiz parte do Mais Educação. Para mim, assim, o teatro é tão importante quanto o pessoal na minha vida, porque desde muito nova eu já queria estar nas artes e eu não tinha essa oportunidade de participar, porque não tinha curso, não tinha na escola, e não tinha como eu me inserir num grupo de teatro bem mais novo. E essa transformação na minha vida eu vim buscar já na fase adulta, e é mais do que uma paixão. E a importância da minha vida para o teatro e o teatro para a minha vida, hoje eu transfiro a partir do comprometimento que eu tenho com cada aluno, principalmente que eu fui também uma criança com dificuldade em aprendizagem, então eu vi o quanto me ajudou nesse desenvolvimento, mesmo já na fase adulta. E eu colhi muitos frutos, né, estando dentro dessa arte, porque eu trabalhei num projeto que tem aqui em Juiz de Fora, que é o Projeto Curumim, há 10 anos, e os meninos que eu dava aula de teatro, eu formei um grupo ao vivo, Contadores de Histórias, e só para resumir a minha história, montei o grupo, hoje mais porque os meninos cresceram, eram meninos de vulnerabilidade social do bairro Olavo Costa, Fortaleza. Montei esse grupo, mostrei para eles o quanto eles eram capazes, já que eles desenvolviam tanto nas aulas. Montei esse grupo, durou 10 anos. Hoje, eu peguei esses meninos com 8 anos, hoje eles já estão com 20, 23, 24, saiu psicóloga, jornalista, advogado, e para mim, assim, é o exemplo que eu tenho de vida, não só por isso, mas pela valorização da arte em si, como todas as artes, música, dança, e principalmente o teatro que quis passar essa oportunidade, essa experiência que eu tive na minha vida, o quanto fez de bom para esse grupo que eu consegui resgatar, e assim será. Sei que eu tenho muito que aprender, preciso ajuda aí dos meus colegas, principalmente na informática, mas estou muito disponível em aprender, porque a gente está sempre em formação, como você disse, e gostaria muito que você viesse a Juiz de Fora para te ouvir muito, 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 muito. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ô, Luciane, obrigado pelas palavras, pelo seu entusiasmo, e acho que é bacana a gente também reconhecer isso, né? Que o poder que as artes têm na vida, e nós que escolhemos as artes, nós estamos muito mexidos com isso. Para nós é muito fácil perceber o quanto a arte nos mobiliza, o quanto a arte nos favorece, né, como seres humanos. Então, a gente tem que compartilhar isso com mais gente. E ser professor de uma linguagem artística, eu acho que é um privilégio. A gente está lidando com uma parte da experiência humana
que lida com as emoções, que lida com a formação do ser, do indivíduo. Não que as outras áreas não façam isso, claro, todas contribuem, mas as artes lidam com esse lado subjetivo, né, de uma maneira diferenciada, e por isso elas tinham que estar tão presentes lá no nosso currículo, né, com esse poder transformador. Não para fazer milagre, não é para fazer todo mundo ficar santinho, né? Tem um monte de equívoco. A música faz a gente ficar mais disciplinado. Depende da pessoa. A música ajuda na socialização. Depende da pessoa. Quem é tímido pode continuar tímido e usufruir da experiência musical. Então, às vezes, tem umas confusõezinhas por causa do... Assim, a gente se empolga, né, com esse poder da arte ou com essa visão da sociedade, muitas vezes, que é artista, é alguém diferenciado, talentoso, que nasceu com um dom, e etc., e não presta atenção no quanto a gente trabalha para ser um profissional da educação nas artes, né? Então, acho que é legal a gente ter todas essas visões, todas essas facetas e traduzir isso para o nosso coletivo, para ver como que a gente aproveita tudo isso para melhorar sempre aquilo que a gente está fazendo e ser feliz, né? Porque acho que é mais do que isso. A gente já tem tanto problema na vida de professor, vamos ser felizes com uma boa parte dessa experiência que vale muito a pena, né? Obrigado pela sua palavra, pelas suas palavras. Obrigada. Obrigada, as pessoas que organizaram, né, a vinda do Sérgio. Obrigada pela fala assim tão lúcida, Sérgio, tão acelerada e ao mesmo tempo dando tempo da gente acompanhar, né? Porque era muita informação. E aí eu pensei algumas coisas a partir do que você trouxe, assim. Eu acho que vou dizer em voz alta, mas eu estou dizendo para mim, né? Também. Que eu acho que é importante, frente a isso tudo, a gente também conseguir desenhar algumas prioridades, né? Porque a gente já viu que não é em uma geração que as coisas vão resolver, né? Sim. Então, talvez isso seja também menos angustiante, né? Nesse momento, o que é possível para esse grupo, né? Eleger prioridades. E aí eu falo isso porque acho que você nos fez o convite, assim, à militância, né? E eu acho que ela é fundamental. Ao mesmo tempo, ela cria uma série de arestas, né, nas relações, no dia a dia, nos acúmulos de onde, né, de que lugar eu estou falando agora, de que lugar depois eu tenho que falar também. E aí isso às vezes barra nessa impossibilidade de ser militante e alegre ao mesmo tempo, né? Então, estou aqui com essa pulga, né? Eu fiz uma última reunião com o sindicato aqui, e aí, numa das minhas conversas com eles, eles falaram: calma, Gabriela, você precisa de paciência histórica. E aí eu falei: não, então não me convida mais para as reuniões, porque para mim já deu esse assunto. Então, assim, como é que também a gente, né, consegue ser militante e manter a alegria, para mim ainda é uma pergunta. E aí, a gente tem que ter também, militância também, Gabriela, militância pedagógica, né? Acho que a nossa militância tem que ser ampliada. E realmente você falou uma coisa maravilhosa: a gente não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. E essa paciência histórica talvez seja incômoda de alguma maneira, mas cada um tem seu tempo de compreender, tem seu tempo de se situar. Então, nem todo mundo que está no grupo pensa do mesmo jeito, né? Acho claro. que esse é o jogo. Esse é o jogo que a gente está. Mas, desculpe, eu te quebrei. Aí, ó. Fala. Não, isso aí só para finalizar, eu fiquei pensando que talvez para isso também a gente precisa realmente ter parcerias, né? Você levantou aí o Conselho de Educação, a gente já levantou pessoas também que estão ligadas à FAEB, que tem já todo algum discurso mais elaborado para ajudar a defender, né, as artes na escola, porque às vezes isso fica muito sobrecarregado para um professor contratado, ele tem que fazer mestrado, tem que fazer não sei o quê, ainda tem que convencer, né, a lei, que a lei se faça. Então, assim, eu acho que dentro dessas prioridades é buscar também parcerias, né?
E aí, só por fim, para te agradecer, eu fiz graduação na UDESC, Ah, é? lá em 1996. Então, eu Eu tinha já estava muitos lá. amigos que eram seus alunos e Eu sempre cheguei me em chamavam. 92. Você é de qual curso? De qual área, Gabi? Eu sou das artes cênicas. Das cênicas, tá. Aí era amiga da Carlinha Pronsato, do Diego Diaro, e aí Olha sempre aí. falavam, vem ouvir o Sérgio, a gente estava sempre ali. Isso eu acho que é uma coisa interessante que eu vivenciei na UDESC, e que é o fato das licenciaturas estarem muito próximas. Então, a gente despertava um interesse muito grande na linguagem do outro, já sabendo que o seu lugar não era o outro. E eu acho que isso, às vezes, falta na escola, sabe? As pessoas vêm com formações muito endurecidas das suas áreas, a própria linguagem artística, né? E aí, nem estou defendendo a polivalência, mas assim, esse interesse pelo outro, né? Pelo como o outro pensa o corpo, como o outro pensa a alfabetização, sei lá. Então, eu acho que isso tem dificultado muito, né, as artes entrarem com as 4 linguagens, porque eu tenho sentido as pessoas muito endurecidas, assim, na formação. Muito obrigada, tá? Obrigada ao Cris aí, todo mundo que ajudou a organizar. Obrigado pelas suas palavras, Gabriela. Eu acho que é isso mesmo. Essas parcerias são muito importantes, o diálogo é muito importante e sempre essa vontade de ver como é que o outro pensa aquilo que eu penso, né? E não para debater, não para criar uma disputa, mas para construir um modo de pensar, respeitando as diferenças. Nós seremos diferentes, não é? Mas eu concordo contigo, eu tenho um endurecimento, a gente se separou, mas não é só nas artes, eu acho que a sociedade toda está mais endurecida, está mais isolada, as pessoas já não estão mais tão dispostas a conversar tanto, não é assim? A pandemia ajudou muito isso, já vinha antes, mas a pandemia acirrou e a gente tem que aprender a lidar com isso. É que, para nós, às vezes, a gente tem um pouco dessa sensação que para nós é mais difícil, porque a gente, além de tudo, ainda tem que se justificar. A matemática não tem que se justificar, ela já tem o lugar dela garantido, ela tem outros desafios, porque ela também é uma disciplina chata, né, que os alunos lá não gostam, né? Então, a matemática tem os desafios dela, e nós temos os nossos. O português tem os desafios dela, nós temos as nossas. Então, acho que a gente tem que encontrar algumas brechas, né? O Mandurinho não faz verão, eu disse, mas a gente não precisa ter uma multidão para fazer as coisas, né? A gente pode começar com uma dupla, um trio, vamos estudar junto. Uma vez por semana a gente gasta 1 hora, a gente toma um café discutindo um tema, né? Vamos falar de nós também, mas vamos discutir um tema, vamos estudar alguma coisa, vamos olhar uma coisa. Eu acho que aí a gente vai começando a ampliar essas ideias, né? Mas muito obrigado aí pelo seu depoimento, feliz de saber que você vem da UDESC. Eu não acho que a gente tenha tantas aproximações assim. Eu tive muitas aproximações com todos os departamentos, porque sempre tive essa curiosidade. Fiz trabalhos com todas as áreas o tempo todo, sempre que possível, né? Mas isso depende mesmo de uma iniciativa pessoal, né? E acho que é legal mesmo se a gente pudesse fazer isso nas escolas. Nossa, seria um luxo, né? Seria uma maravilha a gente poder ter essa convivência tão legal, né? Teve uma época da minha vida que eu achava que eu não via a hora que chegasse segunda-feira para ir para a escola, para encontrar as pessoas e para fazer o que fazia. Aí teve outras épocas da minha vida que eu não via a hora que chegasse o sábado, né? Então, acho que a gente vai passando mesmo por essas idas e vindas, é absolutamente cíclico, e por isso também que a gente tem que estar coletivo. Porque o dia que eu não estou muito bem, o outro me ajuda. No dia que eu estou bem, eu ajudo o outro, né? E assim a gente se equilibra. Senão fica todo mundo reclamando, fazer reunião para reclamar do que não tem, gente, é uma perda de tempo. Todo mundo já sabe o que não tem, né? Podemos gastar uma energia com outras coisas, tá bom? Mas muito obrigado aí, sucesso para você. Amanda. Ei, professor, boa noite de novo. Boa noite. Sou professora de música aqui, atuo na supervisão junto com o Cristiano. Sou flautista e nessa aula que o senhor deu, nessa aula de 1h30 maravilhosa, abriu muitas janelas aqui. Então, assim, na verdade, eu queria mais comentar e agradecer o embasamento, né? Porque eu acho que
é muito importante isso que o senhor disse, do saber ter o embasamento, do professor ter o embasamento e saber as leis para poder defender aquilo que quer, né? Porque uma coisa que eu sinto muito, pelo menos aqui em Juiz de Fora, e vou falar dentro da área de música, porque nesse grupo que nós estamos aqui, nós temos outras linguagens, né? Eu sinto que, apesar de você não ter entrado tanto na licenciatura, a gente tem muito a questão do virar professor como um recurso financeiro, né? E eu acho que é importante isso que você falou das leis, para mostrar que é uma coisa que eu bato muito, que das coisas que eu leio, das coisas que eu acredito, é que o ser professor também tem saberes, né? O fato de eu saber música e de eu saber ler uma partitura não me torna exatamente uma professora. Esse embasamento é importante. E eu queria muito agradecer essa 1h30 aí, que eu acho que é uma aulona para entender de onde a gente está vindo e de quanta coisa tem para estudar, de quantas janelas a gente pode estudar dentro da nossa linguagem. Obrigada. Obrigado também, Amanda. Acho que é isso mesmo. Eu sou muito teimoso com relação a isso, porque já faz bastante tempo que eu, vamos dizer, eu discuto isso tudo que eu trouxe aqui para vocês, e não canso, e não desisto disso, e não vejo a reverberação que eu gostaria. Eu fico doente, porque eu vejo, às vezes, os meus orientandos escrevendo bobagens sobre legislação. Não é possível. Você conhece um cara chamado Sérgio Figueiredo? Ele escreve sobre isso. Tem um monte de texto. Leia para se informar. Para de falar bobagem, né? Não superficializa, porque isso depõe contra a nossa área, né? Então, vou continuar insistindo nisso, nessa formação, não para ser um rato de documento, né? Não quero decorar nada, não quero que ninguém saiba ano de nada, mas para saber que existe uma história que vai se transformando, que depende de ações, né? A Gabriela também falou, né, do contato com a FAEB. Pois é, a FAEB tem um papel super importante dentro dessa história de lutas também, né? Então, acho que a gente tem diferentes grupos, diferentes associações, diferentes instituições que já deram alguns passos e que a gente tem que aprender com eles, né? E tem que aproveitar o que já está aprendido para poder continuar avançando. Mas quero cumprimentar mesmo vocês aí por esse trabalho que eu não conheço. O Cristiano me contou muito rapidamente, tal, ele foi bem econômico, ao contrário da minha fala. Eu falei um monte, ele falou bem pouco sobre o que é. Não, vem aqui fazer um programa. Não, foi rápido. Eu quero conhecer mais, quero saber mais o que vocês fazem aí e tenho o maior prazer em encontrar com vocês em outros momentos, se for possível. Primeiro, boa noite. Eu não poderia ficar sem falar, porque eu já estou com a voz até meio embargada aqui. Que a sua presença me lembra a Wanda, né? O quanto a gente discutia sobre isso. Mas, assim, eu praticamente, professor, sou intrusa aqui na reunião, tá? Como o Cris sabe que sou uma tiete sua, ele falou assim, eu não posso deixar ele de fora dessa discussão. Então, só para, vou ser bem breve, eu sou do começo da música na prefeitura, eu participei de todo o processo de inclusão da música na prefeitura, das discussões, da briga, né, de tudo que a gente podia. Depois eu saí da prefeitura, fui para o João 23, também iniciamos a música no João 23, e hoje eu estou no Instituto Federal, numa situação que eu gostaria que estivesse melhor, né? Porque, infelizmente, eu sou a única professora de arte do Instituto Federal daqui de Juiz de Fora, e eu trabalho com música lá, né? E, assim, é uma luta muito difícil você trabalhar numa escola técnica em que todos pensam que a arte realmente é um penduricalho e, assim, não sobra nada para a gente. Então, eu já estou praticamente no final de carreira, prestes a aposentar, eu falei assim, gente, eu não tenho mais força para brigar por isso, né? Por fim, a gente fica, assim, meio vencida. Eu já me sinto vencida por isso tudo. Mas, assim,
tem uma leva muito boa, tem a turma aí que, né, tem a Amanda aqui da música, que está nessa guerra, que é nessa luta também, e eu espero que, assim, que eu me aposentando, chegue alguém com energia para poder brigar por isso. E que a prefeitura realmente tem uma história muito bacana. Eu acho que essa galera pode realmente registrar esse trabalho que foi desenvolvido, como que chegou a ter espaço de todas as áreas, né? Eu fiz parte também desse departamento, né, de arte e cultura, a qual o Cris é o chefe, né? Chefe da tribo. Então, a gente sabe que assim foi uma luta muito grande. E também eu falo assim que eu me sinto vencida, mas eu estou aqui, na verdade, por como me sinto solitária, eu preciso reativar essa minha chama para poder buscar. E se eu tiver alguma sugestão, algum exemplo para me indicar, assim, que eu preciso buscar pares para poder lutar contra essa corrente aí, a turma que é muito grande, né? Contra o ensino da arte. Assim, já foi difícil instaurar isso lá. É isso, muito obrigada. O senhor sempre, a sua presença, para mim, é assim maravilhosa. Então, vem junto com várias emoções, né? E muito obrigada. Um abraço. Ela, muito obrigado. E não, a gente não precisa ter vergonha de cansar, não, sabe? A gente é humano, a gente cansa, sim. Tem horas que dá um desânimo danado. Você fala, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Que eu não aguento mais, mas também não aguento ficar olhando só, né? Quer dizer, faz mal em vários sentidos. Então, eu não tenho solução para isso, não. Já me senti sozinho em muitos lugares, em muitas situações, mas eu acho que vou repetir o que eu falei em algumas vezes durante a fala da importância do coletivo. Então, esse coletivo não precisa ser necessariamente o coletivo próximo, né? O meu colega. Você não tem um colega de música, mas você tem colegas na instituição. E nessa instituição deve haver alguma possibilidade de algum tipo de conversa que não é o de convencimento. Olha, gente, está tudo errado aqui, vocês têm que contratar todo mundo, tem que ter mais professores, vocês têm que mudar o perfil do curso técnico que vocês oferecem, porque música que é importante. Isso não adianta nada, mas é aos poucos e considerando algumas possibilidades. Então, eu também, como eu tenho muitos anos de experiência, né, por exemplo, já orientei uma dissertação de mestrado sobre o Instituto Federal Catarinense, e também uma aluna sozinha no campus de Sombrio, né, um campus que só tem área tecnológica. Ela está lá, acho que uns 5 anos. Hoje já ela está lá num cargo de coordenação, de extensão e não sei o quê, já conseguiu dar umas viradas no ambiente, entendeu? Sozinha, entre aspas, né? Sozinha, mas assim, contando com outras pessoas das outras unidades fazendo. Então, tem campos, alguns campi aqui em Santa Catarina que tem muita coisa, e tem outros que não tem nada, e que não tem nada mesmo, nem tem um professor de artes. Está completamente fora da lei. É um curso técnico, é ensino médio, tem que ter arte da mesma forma, né? Mas é isso que é o Brasil. Eu acho que essas diferenças estão aí. No Nordeste tem vários institutos federais com excelentes trabalhos na área de música. Então, acho que dá para procurar, pode pôr no Google mesmo, você vai achar textos que discutem e que, às vezes, relatam essas dificuldades ou essa possibilidade, né, de ir acrescentando gradualmente um modo de pensar, convidar um desses professores para vir assistir uma atividade aí da escola. O Departamento de Arte podia promover umas conversas com pessoas que não são da arte, né, exatamente para conversar isso, sabe? Teve uma época, né, como eu sou velho, eu já passei por muitas épocas, tinha aquela época assim de a gente tem que incluir os pais na escola, então tinha reunião de monte com os pais, e aí depois veio a época da reclamação que os pais não vinham na escola, né? Ou vinham sempre os mesmos, ou isso acirrava mais uma briga, porque aí a criança que o pai não vinha se sentia molestada por isso, porque os colegas tinham pai que vinha na escola, eu não tenho pai, meu pai é bandido, meu pai não se interessa pela escola. Então, são fases, né? A gente acha que a solução está com a família e, às vezes, o problema está com a família
família e a gente não sabe administrar, porque a gente não é assistente social, a gente não é psicólogo, né? Mas aí eu tive também boas experiências com isso, de você fazer pequenas reuniões eventuais, assim, vamos tomar um café junto, vai ter um pãozinho de queijo, claro, aí Juiz de Fora, né? E uma conversa, quem sabe alguém vai tocar uma coisa, quem sabe alguém vai fazer um sketch, quem sabe alguém vai pendurar alguns quadros ou vai trazer algumas peças de artes visuais que vão estar espalhadas para suscitar uma curiosidade e tocar no assunto, né? Eu sempre falei isso para os meus alunos quando falava, eu estou sozinho na escola, eu sou o único. Então, começa a levar, deixa na mesa dos professores, tira umas cópias de umas coisas, aquela coisa de uma página, sabe? Um convite para alguma coisa, deixa em cima da mesa, ou chega lá na hora da reunião e diz, gente, olha, vai ter uma coisa assim, assim, é de graça, tá? Todo mundo pode ir sábado, não sei onde. Falta muitas vezes essa comunicação, essa iniciativa, e pessoas incríveis podem se tornar defensores, né? Podem se tornar nossos parceiros, né? Eu sempre dizia isso nas minhas pesquisas com os professores pedagogos. Eu acho que os pedagogos podem ser grandes aliados no processo do ensino de artes na escola, porque eles estão ajudando a plantar essas primeiras ideias. Os pedagogos trabalham mais com as famílias, porque a mãe vai buscar, o pai vai levar, a tia vai, a avó, então é mais fácil você interagir um pouco com os responsáveis, você pode ir imaginando algumas atividades para trazer. Então, sempre há algum tipo de caminho, né? E acho que a gente vai ficar cansado de vez em quando, sim, pode dar um tempo, né? Mas não se culpe por isso. Depois aí vem uma energia nova e aí alguma coisa acontece e a aposentadoria pode vir até para sobrar mais tempo para você pensar em como ajudar a transformar alguns setores da sociedade, que não seja o Instituto Federal onde você está, mas que sejam outros lugares que podem aprender a usufruir dessa experiência musical de uma maneira bacana, né? Contribuindo para essa formação humana mesmo. Eu vou me tornar um ser melhor porque eu tive a oportunidade de vivenciar uma coisa que eu nem imaginava que era assim, né? Eu sou regente de coro, fiz isso tantas vezes. Fazer uma apresentação, aí depois põe a plateia para cantar junto, explica que tem uma voz aqui, uma voz ali, faz assim, você faz o baixo, você... As pessoas saem maravilhadas, assim, nossa, eu cantei num coral, nossa, não imaginava que era assim. Então, são, às vezes, atitudes tão elementares, tão simples, né, que a gente pode dar aí um empurrãozinho para mais gente estar do nosso lado lá na hora da eleição e votar no vereador que valoriza a cultura, que valoriza a formação musical, que tem um projeto para melhorar o orçamento da educação do município, você entendeu? Para tratar com exclusividade das questões de artes, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem que ir encontrando esses caminhos. Sempre tem alguém que conhece, é primo de alguém, é tio de alguém, é namorado de alguém, né? A gente vai avançando. E o coletivo é a nossa salvação e talvez é um dos nossos grandes desafios nos dias de hoje, né? A gente está sozinho mesmo. Olha aqui, cada um está sozinho no seu canto, né? Em frente à sua máquina, e a gente está aqui nessa convivência, mas eu adoraria estar sentado aí junto com vocês todos. Seria bem mais legal. Um dia, quem sabe, vai dar certo. Mas obrigado por suas palavras, Ela. Obrigado.
Não foi, não. Excelente. Não, eu queria agradecer, muito boas palavras do professor Sérgio, maravilhoso. É de grande valia para a gente, né, que está na educação. A gente está sempre aprendendo mesmo, né? Gostei muito. Parabéns, professor. Obrigado, Helena, obrigado mesmo. Olha, obrigado aí, nós temos 44 pessoas ainda até essa hora, eu não parei de falar, né? Muito obrigado mesmo por toda essa paciência, foi um prazer estar aqui com todos vocês e desejo realmente muito sucesso, que a gente possa se guiar pelas coisas boas que a nossa área tem, né? E as coisas ruins a gente vai se livrando delas e vai aprendendo a lidar com os obstáculos, porque eles sempre estarão lá, né? Não vamos ser sonhadores e achar que o mundo vai ficar cor-de-rosa daqui a pouco, porque a arte é maravilhosa, né? Acho que isso não existe. A gente tem que estar disposto, sim, a contribuir aí com a nossa parte, né? E vamos lá, vamos em frente, vamos conseguir fazer muita coisa. Um grande abraço para vocês, grande mesmo. Boa noite, gente. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Tchau. Bom te ver, Ellen. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Obrigada Mais, pela Fernanda. presença. Boa noite, professor. Quero te dar uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, um grande abraço também. Boa noite a todos. Um abraço.